Então, pessoal, mais um vídeo aqui da disciplina de variáveis complexas 1. A gente continua discutindo limites, funções complexas. Mas esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, o vídeo 4 da unidade 2, onde a gente listou lá várias propriedades, né? E eu mencionei que elas seriam demonstradas em outros vídeos, uma sequência de outros vídeos. Então esse aqui é o primeiro deles. Então nesse vídeo aqui eu vou provar as propriedades L1, L2 e L3, tá? Então, novamente aqui, a referência é o livro-texto, capítulo 2, onde vocês vão estudar os limites das funções de variáveis complexas. Então, só para relembrar rapidamente a definição de limite, né? Então, tem uma função complexa, o limite de f de z com z tendendo a z0 é o w0, se dado qualquer y0 existir um delta maior que zero, né? Qualquer epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se acontecer isso aqui, então eu vou ter isso aqui valendo também. Então, só lembrando que isso aqui, você está querendo dizer que você está se aproximando do ponto W0, que é o candidato ao limite, arbitrariamente. Então, esse arbitrariamente é esse epsilon aqui que você atribui arbitrariamente, tá? Então, você está aproximando. Então, essa aproximação está sendo medida pela norma, pelo módulo dessa diferença aqui, ok? E isso daqui é estimado por esse epsilon, que é um erro que você atribui arbitrariamente. Então, você tem que buscar um epsilon de forma que toda vez que tiver um ponto satisfazendo isso aqui, sempre fique subentendido que esse ponto está no domínio da função. Para não ficar muito carregado aqui na escrita, eu não vou ficar escrevendo que o ponto está no domínio da função, então aí fica subentendido que está no domínio da função para poder fazer sentido, poder fazer sentido isso daqui. Então, além dessa condição, o ponto está no domínio da função. Então, geometricamente, a gente pode interpretar, né, essa definição de limite considerando esses discos, né, que é o disco com centro no W0 e raio epsilon, e o disco com centro no Z0 com raio delta. O disco com centro no W0, ele inclui o do centro, que é o W0. Já o disco com centro no Z0, ele exclui o centro, que é o que a gente chama de disco furado. Exclui o centro por quê? Porque quando você está fazendo o limite, o ponto Z se aproxima do ponto Z0. Tá? Os pontos Z vão se aproximando do ponto Z0, mas sem ser igual a Z0, sem ser igual ao ponto limite. Então, geometricamente, eu tenho aqui, esse aqui é o disco de raio epsilon, o centro no W0, que é o candidato ao limite, e eu vou, né, o raio epsilon aqui representa o valor que você está atribuindo, né, para a aproximação, e você vai ter que sempre cair aqui dentro desse disco. Então, para que você garantir isso, você tem que buscar um delta, e aí com esse delta você vai construir o disco aqui, no caso, disco furado, que exclui o centro, e todos os pontos que estiverem aqui, quando você aplicar a função, vai cair aqui dentro o correspondente valor da função. Então, se você conseguir fazer isso para cada epsilon, então você vai dizer que o limite da função com z tendendo a z0 é o W0. Tá? Isso aqui já foi discutido nos vídeos anteriores, mas a gente, como vai precisar muito dessa definição nesse vídeo, então vamos relembrar rapidamente essa definição. Então, a propriedade L1, que eu chamei de propriedade L1, o L tem a ver com limite, então a propriedade limite é L1. Então, diz que se a função é constante, a função é uma constante C, então C é um número complexo constante. Então, o limite para cada ponto Z0, o limite de f de z com z tendendo a Z0 é a própria constante. Então, essa propriedade é muito intuitiva, né? Mas você não deve entender como sendo assumida verdadeira, mas sim que deve ser demonstrada. Então, a única coisa que você tem que assumir como sendo
Verdadeira é a definição aqui. O resto tem que ser deduzido a partir da definição. Então, se a função é constante, o limite z tendendo a z0 da função é a própria constante. Então, como é que a gente prova isso usando a definição? Então, para cada epsilon positivo, a gente tem que determinar um delta positivo, tal que vale isso, né? Se o z menos z0 em módulo é menor que delta, é maior que zero, então f de z, no caso aqui o candidato ao limite, o W0, é a constante c. Então, isso é menor que o epsilon, tá? Então, é esse caso aqui com o z0 sendo a constante c. E aí, a gente sempre tenta, exatamente para a gente encontrar esse delta, a gente sempre começa trabalhando com esse módulo. A gente tem que buscar, de alguma maneira, uma majoração, uma cota superior para esse módulo. Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Vamos buscar uma majoração para esse módulo. Então, a gente vai manipular algebricamente isso daqui para tentar encontrar algum limitante para ela. E a partir desse limitante tentar deduzir quem vai ser o delta. Tá? Mas nesse caso é tudo muito simples, porque a função f de z é igual a c. É a própria constante c, que já é esse número que está aqui. Tá? Então, nesse caso, a gente tem uma situação muito trivial. Então, f de z menos c em módulo é simplesmente c menos c em módulo, que é zero. Então, isso daqui, como vale zero, ele é sempre menor que epsilon para qualquer valor de epsilon. Não interessa nada relativo ao delta. Qualquer que seja o epsilon que você pegar, essa diferença vai ser sempre menor que o epsilon. Não interessa saber quem é delta, não interessa nada. Tá? Então, simplesmente, qualquer que seja o epsilon dado, vale essa relação. Esse daqui é menor que epsilon, já vale isso daqui sempre. Tá? Então, podemos tomar qualquer delta, é o que eu estou falando. Independente do que acontecer com delta, essa relação é verdadeira sempre, trivialmente, porque isso daqui é zero e você assume o epsilon como sendo estritamente positivo. Tá? Então, podemos tomar qualquer delta e vai funcionar sempre. Posso pegar o delta que eu quiser. Em geral, esse delta vai ser um número pequeno, mas nesse caso ele é tão absurdamente tão trivial, que você pode pegar delta qualquer valor positivo, obviamente. Tá? Então, assim, dado um epsilon positivo, vamos tomar, não vamos complicar muito a coisa, vamos tomar o delta como sendo o próprio epsilon. Poderia pegar outro valor? Poderia, só não pode pegar número negativo nem zero. Você pode pegar 1, 2, 10, 1000, qualquer valor, mas nesse caso a gente, uma questão de uniformidade com os argumentos todos que vêm em seguida, então eu vou tomar o delta como sendo o próprio epsilon, tá? Então tome o delta como sendo o epsilon e aí vai valer isso daqui trivialmente, tá? Então se o módulo de z menos z0 for maior que zero, menor que delta, então vou ter isso daqui. Mais uma vez, independente do valor que você pegar para delta, você vai ter isso daqui, tá? É uma situação bem trivial. E aí com isso a gente conclui a definição. Então esse quadradinho aqui azul, esse quadradinho azul aqui no final, substituindo o ponto final, vai representar o final da demonstração, tá? Então isso significa que o limite da f de z, com z tendendo a z0, é a constante c, tá? A propriedade L2, agora se eu tenho a função identidade, então f de z igual a z para todo z, então qualquer que seja o ponto z0, vale isso daqui. O limite de f de z quando z tende a z0 é o próprio z0, tá? Então esse aqui já vai ser um pouquinho mais interessante que o anterior, mas mesmo assim também é uma situação muito simples. Então para a prova, o que a gente tem que fazer? Essencialmente a mesma coisa. Pegar um epsilon positivo qualquer e tentar obter um delta positivo, né, tal que vai valer essa condição, né, a condição que precisa ser satisfeita para garantir que é o limite. O módulo de z menos z0, maior que zero, menor que delta, vai ter que implicar que o módulo de f de z menos aqui é w0, não, é z0 mesmo, tá? Desculpa, que já é o valor limite, z0. Então, é menor que epsilon, tá?
Então, o argumento é o mesmo. Vamos buscar uma cota superior para o módulo dessa diferença. Então, uma cota superior, um limite superior, uma majoração para isso daqui, tá? Então, mas nesse caso também é bem simples, só porque o módulo de f de z menos e0 é como f de z é igual a z, é simplesmente z menos e0, diferente. Então, veja que isso que está aparecendo aqui é exatamente isso, ó, tá? Então, isso já facilita o nosso trabalho para encontrar esse epsilon. Então, ó, simplesmente nesse caso, dado qualquer epsilon, basta tomar o delta também como sendo igual a epsilon, tá? Que aí a gente vai ter essa relação trivialmente, porque na verdade isso daqui é igual a isso. Então, se você tomar o delta como sendo o próprio epsilon, vai valer automaticamente. Mas perceba que nesse caso, diferente da propriedade L1, eu não posso, em geral, pegar qualquer epsilon, né? No outro eu poderia pegar o delta igual a qualquer número positivo. Aqui não, já tenho que ter uma certa restrição. Então eu posso pegar delta igual a epsilon ou delta igual a um número menor que epsilon, tá? Mas se pegar maior aí já fica complicado, tá? Então aqui nesse caso, apesar de ser um caso bem simples, mas já restringe os valores de delta. Então veja que o delta aqui eu estou tomando exatamente como sendo epsilon. Eu poderia, por exemplo, pegar o delta também como sendo epsilon sobre 2, ou qualquer valor menor que epsilon, tá? Você pode pegar qualquer valor menor que epsilon que ainda vai garantir isso daqui, nesse caso, por causa dessa igualdade. Tá? Agora, você não pode pegar tomar um valor maior que epsilon, nesse caso. Aí a gente conclui, então, o argumento, e aí com isso o limite de f de z com z tendendo a z0 é o próprio z0. E concluindo a demonstração. Na propriedade L3, então eu tenho agora duas funções, uma função f1 de z, uma função f2 de z. O limite da função f1 tendendo a um ponto z0 igual a um valor w1, e o limite da função f2, agora com z tendendo ao mesmo ponto. Então observe isso, o z0 tem que ser o mesmo ponto, muda só a função e vai mudar aqui também, eventualmente, o valor limite, que é W2, ok? Então, se eu tenho essas duas condições aqui, essas duas situações, então eu tenho o limite da soma como sendo a soma dos limites. Então, é a propriedade de limite de soma. Limite de soma é igual a soma de limite, que isso aqui é o limite da F1 e esse é o limite da F2. Então, o limite da soma é a soma dos limites, tá? Na prova, o argumento começa basicamente do mesmo jeito. Então, dado o epsilon, a gente tem que obter um delta positivo, tal que, se vale isso daqui, então eu tenho que garantir isso aqui, tá? Agora, veja que a função aqui é a soma f1z mais f2z, e o candidato a limite é a soma dos limites, w1 com w2. Então, esse é o meu candidato a limite. Então, para um epsilon dado, eu tenho que encontrar um delta positivo que vai me garantir isso daqui como sendo verdadeiro. Ok? Então seja epsilon um número positivo dado. Então, como o limite da F1 é o W1, então, para esse limite, por definição, existe um delta 1. Então, eu vou chamar um delta 1, porque o delta 1, eu estou aplicando a definição de limite para esse caso aqui. Então, existe um delta 1 positivo, tal que se o módulo z menos z0 for menor que o delta 1, então esse módulo f1z menos w1 é menor que epsilon sobre 2. De onde vem esse epsilon sobre 2? Tá? Eu poderia até colocar epsilon aqui, mas por que a gente colocou epsilon sobre 2? Porque faz esse ajuste aqui, vocês vão perceber no final da demonstração. Então a gente faz esse ajuste para corrigir um detalhe que vai aparecer no final da demonstração. Então, essa justificativa aqui vai aparecer depois. Poderia pegar outra coisa? Poderia pegar epsilon? Pode, mas a gente faz esse ajuste para no final ficar mais certinho ao final da demonstração. Então, analogamente, a mesma coisa que foi feito aqui para o limite da F1, eu vou fazer para o limite da F2. Então, para esse mesmo epsilon aqui, então,
como o limite da F2 é o W2, então para esse limite existe um ΔH2. Agora eu estou aplicando a definição de limite para esse caso, então existe um ΔH2, tal que se a diferença em módulo z menos z0 é menor que ΔH2, então essa diferença Fz2 menos W2 é menor que ε sobre 2. Então, mesmo ε sobre 2 aqui, tá? Porque no final eu vou querer que essas duas coisas somem e dê o ε no final. Então, isso aqui são dois épsilons que a gente obteve previamente. O ε1 por causa desse limite que existe e o ε2 por causa desse segundo limite que existe, tá? Em cada um dos casos, se acontecer isso aqui, eu vou ter essa outra desigualdade, tá? A segunda desigualdade aqui. Bom, mas por que eu estou usando F1 e F2 separadamente se eu quero a soma? A gente vai entender agora. Agora eu vou em busca de estimar essa diferença. Ver como no caso das duas propriedades anteriores, que a gente ia buscar uma cota superior para o módulo que a gente quer majorar. Então o módulo que a gente quer majorar é esse aqui, ó. Então eu vou buscar agora uma majoração, uma cota superior para esse módulo aqui. E aí, para isso aqui, eu vou usar a desigualdade triangular. Então, a desigualdade triangular vai ser usada inúmeras vezes aqui. Já foi usada nos exemplos anteriores e vai ser usada muito em várias outras situações. Então, eu peguei aqui o módulo dessa soma, tá? Que é simplesmente o que eu quero estimar. Então, o módulo dessa soma. Aí eu reescrevi, juntei F1 com W1, F2 com W2 e reescrevi assim, tá? Aí agora eu vou usar a desigualdade triangular com esses dois números aqui, essa diferença e essa outra diferença. Então a desigualdade triangular diz que o módulo dessa soma desses dois números é menor que ou igual à soma dos módulos. Então o módulo de F1 menos W1, módulo de F2 menos W2. Por que eu não faço módulo de F1 menor ou igual ao módulo de F1 mais o módulo W1, porque poderia fazer, mas não vai ajudar em nada se eu quero que apareça isso aqui, ó. Por que eu quero que apareça isso daqui? Exatamente por causa dessas duas desigualdades. Então eu tenho o módulo dessa soma, ele é limitado, ele é majorado por essa soma desses módulos aqui. Bom, aí agora vem a razão por que eu fiz esses dois deltas aqui e esse ε sobre 2 aqui nesses dois casos também. Então, vou pegar o delta como sendo o menor dos dois deltas, o menor entre ΔH1 e ΔH2. Pegar o delta como sendo o menor dos dois. Então, veja, voltando aqui no começo, dado um ε, a gente deve obter um delta que garanta que isso valha, tá? Então, quem vai ser o delta nesse caso? O delta é isso aqui, ó. O menor dos dois deltas, tá? Quem é ΔH1, quem é ΔH2? Eles foram obtidos previamente aqui, tá? Nesses argumentos aqui. Então, eles foram obtidos previamente. Então, se eu pegar um delta desse jeito, então, se eu tiver que o módulo de z menos z0 é maior que 0 e menor que esse delta, então, simultaneamente, ele vai ser menor que o ΔH1, esse módulo, e também menor que o ΔH2. Se ele for menor que o ΔH1, então ele já garante essa desigualdade aqui, tá? E é isso aqui, ó, tá? Então, se o módulo, se ele é menor que o delta, então ele vai ser menor que o ΔH1, então o módulo da diferença é menor que o ΔH1, e isso vai garantir que isso daqui é válido. Mas ele também vai ser menor que o ΔH2, tá? Esse módulo aqui é menor que o ΔH2 e maior que 0. E aí eu vou ter que isso daqui é válido também. Por quê? Por causa dessa que foi obtido aqui previamente, tá? Então, se o módulo de z menos z0 for maior que 0 e menor que o delta, onde delta é o mínimo desses dois, simultaneamente eu vou ter isso aqui, ó. Vou ter válido essa diferença aqui, essas desigualdades. Observe que é exatamente o que está aparecendo aqui, são esses módulos, tá? Então, portanto, se o módulo de z menos z0 é maior que 0 e menor que delta, vale o quê? O módulo dessa soma é menor que ou igual à soma desses módulos que estava aqui em cima, só que esse primeiro módulo, por sua vez, é menor que ε sobre 2, e esse segundo módulo, por sua vez, é menor que ε.
somando aqui vai dar epsilon, tá? E aí eu chego no final que o módulo dessa soma é menor que epsilon. Então, resumindo, dado um epsilon qualquer, a gente encontrou um delta. Quem é esse delta? O mínimo desses dois delta 1s. E esse delta, então, garante o quê? Se acontecer isso daqui, então vou ter que esse módulo é menor que o epsilon. Então, juntando os pedaços, é exatamente o que a gente queria, tá? Para provar que esse limite é igual a esse limite aqui. O limite da soma é a soma dos limites, tá? E aí, com isso, a gente conclui a demonstração dessa propriedade. Então, essa propriedade foi feita aqui com duas funções, onde a gente precisou usar a definição, mas, naturalmente, ela se estende para mais de duas funções, um número finito qualquer de funções. Então, é o caso geral da propriedade L3. Se eu tenho n funções, f índice z, f índice k de z, com k variando de 1 até n, são k funções. O limite, cada uma delas com z tendendo ao mesmo ponto, existe, é o que eu estou chamando aqui o correspondente WK. Então, se eu tenho n funções e esses limites todos aqui existem, o k variando de 1 até n, então o limite da soma das n funções é a soma dos limites. Então, é simplesmente a regrinha do limite da soma. O limite da soma é a soma dos limites. Está restrito a duas funções? Não. Então, está restrito a duas funções. Está restrito a um número finito qualquer de funções, tá? A gente provou o caso n igual a 2, que foi feita a prova aqui, usando a definição, esses argumentos todos. Agora, o caso geral, não precisa usar a definição. Até poderia fazer, usando a definição, mas não precisa. Então, basta fazer um argumento por indução finita, uma demonstração por indução finita, usando o caso que foi demonstrado, n igual a 2, como caso base, e aí o resto é um argumentozinho bem simples de indução finita. Então, essa prova pode ser feita por indução finita, tomando-se como o caso particular n igual a 2 como caso base. Então, quem tiver familiaridade com demonstração por indução finita, faz essa prova aí, escreve essa prova, né? Mas quem não quiser não precisa se preocupar, que isso não é importante, tá? O caso importante foi o n igual a 2, onde foi demonstrado usando a definição, e aí aqui por indução finita é super tranquilo, pode ser feito tranquilamente. Bom, e aí com isso eu concluo o vídeo, né? Onde a gente aqui nesse vídeo falamos sobre limite, funções complexas ainda, das propriedades que foram listadas no vídeo anterior, no vídeo 4 da unidade 2, mas aqui eu estava focado na demonstração dessas três propriedades, da propriedade limite 1, propriedade limite 2 e a propriedade limite 3. Então, o conteúdo do capítulo 2 ainda, do livro 3. Então, no próximo livro, no próximo vídeo, eu vou ainda continuar demonstrando as propriedades que foram listadas. Então, as próximas propriedades, a L4, a L5 e a L6 que eu vou provar, e depois mais um vídeo para concluir a demonstração de todas as propriedades. Foram 9 propriedades, se não me engano. Então, com isso eu encerro esse vídeo e no próximo a gente segue falando disso. E até lá. Tchau.